manifestar e falar sobre Ele sempre. Amém? Então nós vamos hoje falar sobre destinos, oração que muda destinos. Eu acredito que muitos de vocês aqui nesta noite já passou por tantas dificuldades ou tem enfrentado hoje na sua vida alguma dificuldade que às vezes até te impede de orar, que às vezes tem te impedido muitas vezes até de crer no que o Senhor pode mudar essa situação. Mas eu quero te dizer nessa noite que Deus continua mudando destinos. Amém? Nosso Deus continua mudando destinos. Glória a Deus. Talvez você chegou aqui nessa noite ainda com um problema, mas eu quero te dizer que Deus está com você. Deus está atuando no seu problema. E nós hoje vamos aprender com um rapaz, talvez era um rapaz, não sei se era um rapaz, ou se era um senhor, não sei em qual momento da vida dele que ele descobriu que ele poderia orar e mudar o destino dele. Amém? Você vai abrir a sua Bíblia então, no livro das Crônicas, no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 4, no versículo 9 e 10, nós vamos falar sobre Jabes. Glória a Deus. Então abra a sua Bíblia aí. Crônicas é um livro bem aí no Antigo Testamento, hein? Ele não é muito falado, mas você vai encontrar, amém? Quantos encontraram aí? Glória a Deus. Tem aqui no telão? Vai ter, né? Se você quiser, a minha versão é Almeida. Quem tiver outras versões vai ver que tem algumas diferenças, mas a palavra é a mesma. E diz assim a palavra do Senhor, no livro das Crônicas, no capítulo 4, versículo 9. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E a sua mãe o chamou de Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que o mal, que do mal não seja aflito. E na minha versão tem uma reticências aqui, talvez ele tenha falado algo a mais, não sabemos. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. O que importa é isso, Deus concedeu o que ele havia pedido. A história de Jabes, ela está dentro das crônicas aqui. Se você olhar no livro das crônicas, do capítulo 1 ao 9, mais ou menos, você vai ter ali só nomes, e nomes, e mais nomes, e mais nomes. Quem é leitor da Bíblia, quanto mais, pode ser que nesse momento ali ele até pule e vai lá para outro, onde tem alguma história, né? Muitas vezes a gente lê, é muito nome, vai muito nome, gerando, e fulano gerou ciclano, e ciclano gerou beltrano. Mas isso na cultura judaica é muito importante, né? Para nós talvez não tenha alguma coerência, mas na cultura judaica sim. Toda a genealogia é importante. E nós percebemos que quando lemos, se você voltar no começo do capítulo 4, nos capítulos anteriores, você vai perceber só nomes. Mas chega um momento da história que o próprio Espírito Santo, ali usando os escribas na época, fala, peraí, a gente tem que colocar aqui uma pessoa que dentro da tribo de Judá foi muito importante. Mas o que mais chama a atenção nesse texto é que por ser genealogia era para ter pelo menos o nome de quem gerou Jabes. Mas não tem o nome nem do pai nem da mãe. Mas como se fosse um clarão dentro do texto aparece essa história de Jabes, dizendo que ele foi o mais ilustre entre os seus irmãos, o mais ilustre dentro da sua família. Na tribo de Judá, a tribo de Judá estava sendo preparada, foi da onde veio a coroa do reino do sul de Israel. Quem gosta de estudar a Bíblia vai saber. Mas pelo contexto da história a gente percebe que ele era ali do princípio, do início. Mas o que importa é que nós sabemos que ele foi o mais ilustre. E uma coisa chama a atenção, é que pouco sabemos. A única nota que a Bíblia dá são nesses 2 versículos sobre a história desse rapaz. E a gente não sabe nem que idade ele tinha, nem em que momento isso aconteceu. Tudo que nós buscamos é extra-bíblico
não tem nenhuma informação a mais, ou assim, outro livro da Bíblia que a gente possa trazer uma comparação. Tudo que eu for trazer para você são pesquisas extra-bíblicas, mas que tem coerência com a história de Jabes. Mas o que importa, amados, ele foi ilustre. Glória a Deus. E a gente sabe que na cultura ocidental hoje em dia, a gente... quem é mãe aqui, às vezes sabe. Você faz um chá revelação, às vezes, para escolher o nome do filho, se é menino, se é menina. Hoje em dia, a gente faz esse chá revelação, mas às vezes a mãe, ela escolhe o nome ali aleatório, ou às vezes é para homenagear o pai, homenagear um avô, ou homenagear uma avó. Na nossa cultura ocidental a gente tem isso. Inclusive eu vendo o famoso TikTok, tinha uma situação na qual os pais estavam ali no chá revelação, e aí eles estavam vendados e tinham que estourar um balão para saber a cor, né? Quem já fez chá revelação sabe como é que é. E aí naquele momento ali que ele vai estourar o balão simplesmente voa, some no mundo e vai embora no céu. Devia ter gás hélio e esse balão sumiu. Aí devia ter crente, né? Quando a gente vai olhar os comentários, os crentes tudo falando, é Enoque, com certeza é um Enoque, que foi para a glória já, nem precisou morrer, já subiu no carro. Então, a gente sabe que em algum momento você vai escolher o nome do seu filho, né? Os pais ali do nosso, a Alícia, a Eneida, em algum momento, vocês escolheram o nome do filho ou para homenagear alguém, ou para de alguma lembrança, ou de algum acontecimento. Na cultura hebraica, nome é muito importante. Não é uma escolha tão aleatória assim. Meu nome mesmo seria Israel, mas virou Marcos. Por quê? Porque minha tia não queria homenagear. Inclusive era um tio meu que havia falecido na época. E aí minha mãe queria colocar meu nome de Israel. Em homenagem, minha tia falou, não, vai colocar o nome de gente que já morreu não. Vamos colocar Marcos Vinícius. Minha mãe descobriu depois que meu nome tinha sido mudado. Que minha tia que foi me registrar. Então em algum momento, seu nome vai ser escolhido. E seu nome vai te identificar, vai trazer uma identidade. E nós sabemos aqui que Jabes, quando a mãe dele deu à luz, ela com certeza devia ter tido outros filhos, porque ela falou, esse me gerou mais dor do que os outros. Porque ela não sabe, se ele fosse o primeiro, ela não ia saber sobre a dor desse parto. Mas Jabes com certeza ou era um primogênito, ou era o filho do meio. Mas o que importa é que ela, ao nascer Jabes, ela declara e sela um destino na vida dele, dizendo, esse cara me trouxe muito sofrimento. E o que eu quero dizer para você nessa noite é, quais os nomes que você tem recebido na sua vida, meu querido? Em algum momento você recebeu um nome, não o seu nome pessoal, mas alguns nomes são dados a nós o tempo todo. Às vezes nome que te rebaixa, às vezes nome que te sela um destino ruim. Glória a Deus. Mas eu quero te dizer que nessa noite existe um Deus ainda que muda destinos. Existe um Deus ainda que traça uma nova história para você. Quando Jabes nasceu, a mãe dele selou um destino para ele, que seria um destino de dor e sofrimento. E a gente percebe que na história hebraica, nome tem importância. Por quê? Vou trazer uns exemplos para vocês. Ora, a história ali de 1 Samuel número 4, mais ou menos, depois que você chegar em casa, você vai ver. Existia uma situação de guerra em Israel. Existiu o profeta Eli, um juiz. E naquela guerra, a arca da aliança, a arca do Senhor, a presença do Senhor foi levada pelos filisteus. E aí vem um moço e vai avisar Eli que os filhos dele, Ofni e Finéias, tinham morrido nessa guerra. A presença do Senhor tinha sido levada. E quando esse moço chega e fala para Eli, ele cai da cadeira, morre, quebra o pescoço, vira uma bagunça. E esse moço chega na nora de Eli e fala, olha, seu marido morreu na guerra. E ela estava grávida naquele momento. E quando ela ouve essa notícia, ela simplesmente, no calor da notícia, ela entra em trabalho de parto.
E ali ela dá à luz a um menino que ela coloca o nome de Icabô, que significa foi-se a glória de Deus. Naquele momento ela selou o destino daquela criança, porque foi um momento de dor para ela, porque ela sabia que a partir daquele momento Deus já não estava com Israel. Porque o próprio marido dela, algumas pessoas ali da família estavam profanando a casa de Deus. E a casa de Deus a gente não profana, né, meu querido? Nós sabemos que de Deus não se zomba, e esses homens estavam afastando a cada dia mais a presença de Deus do povo de Israel. E nessa notícia ela simplesmente dá à luz e ela sela um destino na vida do rapaz que nasceu. Nós não sabemos depois da história dele, mas ele teve um nome terrível, Icabô. A glória se foi de Israel. Outra história também que nos chama a atenção no livro de Ruth, quando Noemi estava passando privação na terra que ela vivia ali, e ela vai para Moabe, e ali ela se casa, tem filhos, mas naquela terra também ela perde o seu esposo, perde os seus filhos, e ela volta para a terra natal dela, e aí ela chega na terra natal com essa amargura de alma, ela chega triste, porque naquela terra ela perdeu o que ela tinha de mais precioso, que era os filhos, o marido. E quando ela chega na terra dela natal, as pessoas reconhecem ela. E aí chega nela e pergunta, e aí Noemi, que significa alegria, inclusive. Só que ela vira para essas pessoas e fala, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque o meu coração está amargurado. Ela mesmo sela um destino com um nome para ela, ela mesmo olha para ela e fala, meu nome não é mais Noemi, meu nome é Mara, porque o Senhor, ela acreditava que o Senhor tinha lhe feito mal. Ela voltou para a terra dela com as noras dela, e ali tem uma passagem muito bonita, porque as noras, ela fala, não, vocês podem ficar em Moabe, deixa eu viver minha vida, eu vou terminar minha vida na minha terra. Mas elas simplesmente acompanham Noemi para a terra natal de Noemi e falam, o teu Deus será o meu Deus, e o teu povo será o meu povo. Glória a Deus. Essa passagem é muito emblemática. E ali ela volta para a terra dela com esse estigma. Ela mesmo se coloca esse estigma de que ela não é mais alegre, que ela agora é uma mulher amargurada. E quantas vezes nas nossas vidas, cotidiano, o peso dos dias, vão nos colocando esses estigmas de que somos amargos, de que somos tristes, de que não vamos vencer, de que não vamos prosseguir. E assim nós vamos colocando esses pesos dentro da gente, vamos carregando essas mochilas pesadas, e chega em algum momento que você vai pifar, vai chegar algum momento que você vai parar e você não vai conseguir caminhar. E eu quero te dizer nessa noite que o Senhor Jesus te convida para você tirar todos esses estigmas do teu coração, meu querido, e viver uma nova vida que o Senhor tem para ti. Glória a Deus. E outras histórias que a gente tem também de mudanças de identidade, não só de nome. Por exemplo, Abrão, que Deus mudou o nome dele para Abraão, a esposa dele que era Sarai, e Deus colocou o nome dela de Sara. Nós temos a mudança de Saulo para Paulo. Temos a mudança também de Jacó, que era enganador, que era terrível, enganou o pai. Mas Deus coloca o nome dele de Israel, príncipe de Deus. Vai chegar um momento na tua vida que Deus vai pegar o teu nome. Não o teu nome pessoal, Elisama, Eneida. Mas chega um momento na nossa vida que Deus muda o nosso nome. E talvez esse dia tenha chegado para você hoje, amém? Glória a Deus. E nós caminhamos na história de Jabes, que é um moço que teve um destino traçado, escrito pela própria mãe, dizendo que ele trouxe dor, que ele trouxe amargura, que ele trouxe sofrimento. Às vezes na tua vida nesta noite foi uma palavra do teu pai. O Espírito Santo está trazendo ao teu coração nesta noite. Quais foram aquelas palavras que você ouviu da tua mãe, que hoje te fez estar estagnado na tua caminhada com Deus? O Espírito Santo nessa noite, Ele coloca no teu coração, Ele traz à tua memória palavras que você ouviu em algum momento da sua vida,
E hoje Ele te convida para mudar essa história na sua vida. Hoje o Espírito Santo te convida para alterar o seu destino. Às vezes foi palavra que te machucou. Às vezes você fala, não, mas hoje eu estou sarado, eu já estou curado. Mas toda vez que você lembra, você sofre. Isso ainda tem uma ferida no teu coração. E o Espírito Santo nessa noite, Ele quer curar o teu coração. E quer mudar o teu destino. Glória a Deus. E a gente vai perceber que são alguns pilares dessa oração. Por muitas vezes, talvez você, eu, oramos a Deus. Tenho histórias da minha avó que passou algum tempo orando por conversão. Às vezes 1 ano, 2, 5. Já ouvi história de mulheres que orou 20 anos para o esposo se converter. Às vezes você tem histórias hoje aí de oração que ainda não foram respondidas. Mas Jabes, em um momento da vida dele, ele percebeu: se eu orar a Deus, a minha história vai mudar. Às vezes nós não temos o sim do Senhor. Às vezes temos o não do Senhor, mas às vezes temos o espera. Olha só, quando o Senhor fala espera, às vezes tem esperança. Às vezes tem esperança para a tua oração, meu querido. Às vezes ainda tem esperança para a tua oração. Se Deus não disse não, se Deus disse espera, aguarde. Tua oração pode ser respondida nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. E algum dos pilares dessa oração de Jabes começa com: se me abençoares muitíssimo. Jabes, ele entende que ele precisava da bênção do Senhor. Ele fala, o início dessa oração, ele já fala: Deus, se me abençoares muitíssimo. Glória a Deus. Qual é a bênção que você espera? Muitas vezes nós não temos a resposta do Senhor porque não estamos sabendo orar, não estamos sabendo pedir, ou estamos pedindo errado, ou estamos pedindo mal. Às vezes para o nosso próprio deleite, para o nosso próprio desfrute, ou às vezes para passar na cara de alguém que eu recebi, que você não recebeu. Glória a Deus. As bênçãos do Senhor, ela não acrescenta dor. E Jabes entendia isso. Ele tinha um estigma de causador de dor. E ele entendia que se eu orar ao Senhor e Ele me abençoar, esse sofrimento será rompido. Porque a bênção do Senhor, ela não acrescenta dor. Glória a Deus. E Jabes entendeu isso e buscou ao Senhor. Ele entendeu que precisava da bênção de Deus. Eu não sei em qual momento da vida dele ele teve esse start. E às vezes você está aí nessa noite, sentado onde você está. Talvez é a última esperança, seu coração está agoniado, seu coração está angustiado. Talvez é hoje que essa chave vire na sua vida e você entenda que Deus pode mudar essa história, que Deus pode mudar essa situação na sua vida. Eu não sei qual foi o momento em que Jabes olhou para a vida dele e percebeu que ele estava em dificuldades, ele estava sofrendo. Você imagina uma pessoa que por vezes deve ter sofrido ao chegar num jantar de família, ao chegar num almoço. O povo de Israel é um povo muito festeiro, festivo, gosta de festas. Você imagina Jabes, ele chegando na casa da família dele e ele sendo estigmatizado o tempo todo. Olha aí, chegou o causador de dor, chegou aquele que causou dor à minha mãe, à nossa mãe. Olha que situação difícil. Quantas vezes você mesmo pode estar entrando na sua casa, entrando no seu trabalho e você sente que é estigmatizado, você sente que tem passado, algumas pessoas têm pensado sobre você, pensado situações diferentes daquilo que você realmente é. É uma situação difícil. Acredito que muita gente aqui já passou por isso, de chegar no seu ambiente de trabalho talvez, ou na sua casa, e estarem te julgando. Você imagina Jabes o tempo todo sendo julgado por um estigma que foi pregado nele ao nascer. Então isso acarretava dor na vida dele o tempo todo. Isso trazia um sentimento para ele de dor, de sofrimento, de estigma, de peso. Ele já não se sentia mais inserido ali na tribo, a própria tribo dele. Tribo de Judá significa exaltado, regozijo. E ele
o causador de dor. Ele destoava muito daquilo que ele vivia ali na tribo. Mas chegou um momento na vida dele que ele percebeu que ele precisava virar essa chave. E eu quero orar, e eu quero crer, e eu quero profetizar na sua vida nessa noite, que este é o dia que o Senhor fez para mudar a sua história. Eu quero crer que nesta noite este é o dia que Deus propiciou para você mudar o seu destino nesta noite, aleluia. Glória a Deus, Deus tem uma nova história, Deus tem um novo caminho. Você não foi criado para viver essa vida medíocre. Deus não nos criou para viver vidas parasitas. Deus nos criou com história. A história nossa está escrita. No Salmo 139 diz que todos os nossos dias foram escritos. E desde lá do ventre da nossa mãe, Ele já escreveu uma história para nós. E por que nós não estamos vivendo a história que o Senhor tem para nós? E por que nós não estamos vivendo essa história que Ele escreveu? Às vezes nós paramos por causa de palavras que foram proferidas na nossa vida. E aí nós paramos de viver essa história que Deus tem para nós. Mas hoje eu quero profetizar na tua vida e receba nessa noite. Deus tem novas histórias para você. Aleluia. A história que Ele escreveu lá desde quando você estava sendo gerado. Deus ainda tem esse plano na sua vida. Glória a Deus. Deus ainda tem esse plano para você. Glória a Jesus. E o outro ponto da oração de Jabes, ele diz: se meus termos, terras, tendas, aí tem várias versões, alargares, ampliares. Claro, ele deve ter visto os irmãos dele prosperando e ele não. Ele deve ter observado ali os irmãos dele tendo um crescimento, tendo terras, etc. E ele não. Então ele fala: Deus, eu preciso ampliar as minhas tendas. Eu preciso ampliar o meu território. Glória a Deus. Isso fala muito da vida de finanças, ou às vezes de algo financeiro, mas vai muito mais além do que isso. Jabes, ele não queria só terras, gados. Ele queria que o Senhor ampliasse a visão dele. Porque muitas vezes nós estamos estagnados no nosso território, no nosso problema. Só olhando para aquilo que a gente está sofrendo, a gente começa a ficar andando em círculos, sem saber o que fazer, e só olhando para esse problema que está aqui ao meu redor, e esquecendo que Deus tem Deus pode ampliar a sua visão para você enxergar além daquilo que você está vivendo. E Jabes entendeu isso, e Deus respondeu também essa oração de Jabes, porque Deus ampliou não só as tendas dele, mas o território, e ampliou a visão dele. Glória a Deus. E nessa noite o Senhor quer ampliar na sua vida a sua visão, para que você saia dessa mesmice, para que você saia desse território que te causa dor, e amplie as suas tendas e a sua visão do reino do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então ele fala para ampliar as tendas dele. Isso não fala só de território, fala de visão, de deixar de olhar o problema. E eu quero te convidar nessa noite para você sair, tirar a sua visão, o seu foco do problema e olhar para Jesus. Glória a Deus. Ele continua sendo Deus, meu querido. Ele não mudou. Tira o seu foco hoje do seu problema e olhe para Cristo, o autor e consumador da sua fé. Glória a Deus. E seguindo na oração de Jabes, ele fala: se tua mão for comigo. Aí você se pergunta aqui, mas ele não já pediu a bênção do Senhor? Não basta ser abençoado? É muito bacana ser abençoado. A gente associa a bênção do Senhor a estar com o Senhor. Mas Jabes, ele entendia que não bastava só ele ser abençoado. Ele precisava que a mão do Senhor fosse com ele. E isso a gente entende que Jabes, ele não queria só a bênção, ele queria a presença de Deus. Muitas vezes nós não recebemos a bênção do Senhor porque nós só queremos a bênção dele. Nós só buscamos as mãos dele. E esquecemos que ele não quer só te dar. Ele quer ter um relacionamento contigo. Ele quer ter você próximo a ele. E Jabes entendeu que não bastava só ser abençoado, ele precisava da presença de Deus na vida dele. Ele precisava caminhar com Deus. Ele precisava estar perto do Senhor.
E ali ele entende que ele precisava de ser abençoado. Ele não só queria a bênção, mas a presença. Isso me faz lembrar de Moisés. Naquele momento em que Moisés, em Êxodo 33, ele já estava ali. Chega um momento que a gente não sabe o que fazer, não chega? Quando a gente está atarentado, chega um momento que Moisés estava nessa fase. Porque o povo estava perturbando a cabeça de Moisés. Falando coisas horríveis. A cebola do Egito era mais gostosa que esse maná. E etc. Vocês imaginam Moisés, aquele tanto de gente que saiu do Egito. E lá na sarça ardente, Deus falou que ia ser com ele. Só que nesse momento que ele está ali em aflição, o povo perturbando a cabeça de Moisés. E aí Deus já está virado com o povo. E aí fala bem assim, Moisés ora falando que queria ele indo, Deus. Só que aí Deus fala, eu vou enviar um anjo. Eu vou só enviar um anjo, Moisés. Eu estou por aqui com esse povo. Porque se eu for, eu vou matar todo mundo. Vou acabar com essa história bem aqui. Mas esse diálogo de Moisés com Deus deve ter sido muito caloroso. E naquele diálogo todo, Moisés fala para Deus, o meu povo? Não, o teu povo. Se o Senhor não for conosco, nem nos faz sair daqui. Então Moisés, ele já joga real para Deus ali. Ele fala, se o Senhor não for com a gente, eu não vou. Eu não quero. Anjo é legal? É bacana. Mas não quero anjo não, eu quero a presença. E Jabes entendia isso, que não adiantava o Senhor dar a bênção apenas, ele precisava da presença do Senhor. Glória a Deus. Já imaginou você não só tendo a bênção, mas a presença? O que eu quero dizer com isso é que se a gente tiver a presença, a bênção vai vir. Glória a Deus. Se a gente tiver a presença, o abençoador conosco, a gente nem estaria mais orando para pedir bênção a Deus, porque a bênção já estaria contigo. Glória a Deus. E Jabes entende nessa oração que ele fez ao Senhor, que ele não queria apenas a bênção, ele queria estar com ele, com a presença do Senhor. E eu quero profetizar na tua vida nessa noite a presença dele. Glória a Deus. Quantos querem a presença dele contigo, dia e noite, todos os dias? Glória a Deus, porque quando temos o abençoador ao nosso lado, não vai ter nenhuma perturbação. Você vai ser abençoado todos os dias, amém? Glória a Deus. Aleluia. E ali, ele acredita que, tendo a bênção e a presença, tudo seria satisfeito. Mas não, Jabes não está satisfeito. Ele ainda queria mais. Por que ele queria mais? Porque ele sabia que quando ele tivesse a bênção, a presença, outras situações viriam na vida dele. Se ele tivesse as tendas ampliadas, próspero, com certeza viriam outras dificuldades. E o que Jabes ora também? Ele ora dizendo, e guarda-me dos males e livra-me de dores. Jabes já estava cansado de viver em dores. Eu não sei com que idade Jabes fez essa oração, mas você imagina por volta dos 30, 40 anos, não sei, que Jabes se atenta a essa oração. Você imagine uma vida de uns 30 anos de sofrimento todos os dias, de estigmatização e etc. Então ele não queria mais viver em dores. Ele queria viver feliz na presença de Deus. Então ele ora assim, dizendo que queria realmente um destino diferente. É quando Jabes ora a Deus e pede que ele tire os males e as dores. E ali ele ora ao Senhor, pedindo que ele livre do mal. Então Jabes é esperto. Ele sabia que quando as tendas dele fossem ampliadas, que ele fosse próspero, que as bênçãos do Senhor estivessem alcançando ele, ele teria outras dificuldades. E ele fala, olha, eu não aguento mais, Deus. Eu quero que o Senhor seja comigo e me livre disso tudo. Não quero mais trabalho nenhum. Eu quero ser liberto de todas as dores. Chega de sofrimento. Quantos aqui querem ser livres de sofrimento? Glória a Deus. São dores que dia após dia vêm nas nossas vidas. Óbvio, somos seres que vão ter lutas e problemas, mas tem coisas, meu querido, que Deus quer mudar na nossa vida. E às vezes nós nos apegamos a essas dores e deixamos elas de estimação dentro da gente.
E Jabes não queria mais isso, ele queria romper com tudo aquilo, esquecer do passado dele e viver uma nova história. E eu quero profetizar na tua vida nessa noite que aquele passado, até de ontem mesmo, de situações difíceis, eu quero profetizar na tua vida que vai ficar lá atrás, que você não vai lembrar dessas dores, que você não vai mais lembrar do seu passado e vai viver uma nova história em sua vida em nome de Jesus. E eu quero que você entenda nessa noite, meu querido, que Deus muda a história daquele que ora. Posso ouvir um glória a Deus? Quantos vocês estão orando todos os dias para Deus mudar essa situação? Quem tem orado aqui todos os dias para Deus mudar uma situação? Glória a Deus. Eu quero te impulsionar nessa noite e fazer você crer que Deus, Ele continua mudando histórias. Deus ainda muda a história daquele que ora. E não importa se é uma oração de 1, 2 anos, 3 anos. Eu quero te incentivar nessa noite a permanecer orando ao Senhor. Eu quero te incentivar nessa noite a permanecer orando a Ele. Porque às vezes, amado, a oração, muitas vezes, a oração não vai mudar essa situação, mas ela vai mudar você. Às vezes a situação vai continuar. Olha Paulo, ele tinha um espinho na carne, Deus não tirou da vida dele. Tem situações que a nossa oração vai nos mudando no processo. A oração funciona mais ou menos como você sair da sua casa de manhã e deixar a casa toda bagunçada. E aí você liga para alguém, para a sua empregada ou para alguém da sua família e fala: arruma a casa que eu vou chegar mais tarde. E aí você dá essa ordem e quando você volta para sua casa está um brinco, está cheirosa, está arrumada. A oração funciona assim. Você não pode ir lá no seu futuro, mas a sua oração vai lá. Glória a Deus. Às vezes você saiu da sua casa hoje, ela está toda bagunçada, eu falo no sentido espiritual. Mas amanhã, através de uma oração que você fizer hoje nesse lugar, a tua casa pode estar amanhã arrumada. Glória a Deus. A tua vida pode estar totalmente mudada no dia de amanhã. Então a oração funciona mais ou menos assim. Eu não posso ir lá no meu futuro, mas a minha oração vai, amém? Eu não posso chegar lá, mas minha oração já está mudando o destino, já está mudando uma situação lá na frente. Por isso que a gente não pode deixar nunca de orar, porque a nossa oração muda situações, a nossa oração muda destinos, a nossa oração muda aquilo que a gente não pode mudar. Com as nossas forças, com aquilo que a gente tem lutado, porque muitas vezes a gente está tão preocupado que a gente fala que eu vou fazer melhor do que Deus, que a gente entra na frente de Deus e acaba bagunçando a situação. Muitas vezes nós queremos ser os super-heróis das nossas próprias vidas e esquecemos que Deus é aquele que intervém na nossa história e pode mudar os nossos destinos. Glória a Deus. E Jabes não ficou também remoendo a sua história. Em nenhum momento dessa oração de Jabes ele fica remoendo a história dele, ou ele fica pensando que poderia ser diferente. A minha mãe, é difícil. Quantos você conhece pessoas que ficam lamuriando? É difícil a minha história. Eu tinha um amigo lá na minha igreja anterior, que o apelido dele era Deserto. Porque ele vivia e falava: ô irmão, estou no deserto. Ô amado, ora por mim que estou no... Era toda vez que a gente viu o irmão, ele dizia que estava no deserto. Mas o deserto é passagem, meu querido. O povo ficou lá 40 anos, ficou, mas porque ficou desobediente. Mas se você obedecer certinho, você vai passar desse deserto, amém? Glória a Deus. Se você... Exatamente. Glória a Deus. A gente aprende na escola e a gente sai dela. Ou não sai? Ou tem alguém aqui que já tem 60 anos no ensino médio? A gente saiu de lá, saiu? Glória a Deus, o deserto é essa escola. A gente aprende e sai dele, amém? Glória a Deus, mas tem gente que gosta de remoer a sua história, ficar o tempo todo remoendo, e gosta, né, do coitado. Ô amado, tem uma coisa para te dizer, você vai ficar a vida inteira remoendo sua história, e essa história não vai mudar. A sua história vai mudar a partir do momento que você tomar uma atitude, como você vai tomar nessa noite. Amém? Porque o Espírito Santo já tem dizendo no teu coração que você tem que mudar. Glória a Deus.
E Jabes então ele não ficou remoendo a sua história, ele simplesmente orou ao Senhor, crendo que o Deus de Israel faria mudar a vida dele. E assim ele creu, aleluia. E Jabes também, ele encontrou o caminho do altar. Quantos de vocês têm encontrado esse caminho? O caminho do secreto, da oração? Glória a Deus. Eu quero te convidar nessa noite a ir para esse caminho, o caminho do altar. Jabes, ele encontrou esse caminho, ele sabia, na mente de Jabes, estava latente ainda situações de que Deus faria, de que Deus fez coisas grandes. Olha, há pouco tempo atrás Deus tinha aberto o Jordão, Deus tinha feito maravilhas, isso estava muito fresco na memória de Jabes. E ele pensou com certeza, se Deus fez tanta coisa, abriu o Jordão, abriu o Mar Vermelho, a gente está vivendo as promessas do Senhor, porque para mim não pode ser assim. Entende? Deus, Ele continua mudando histórias e destinos. Glória a Deus. E Jabes então encontra esse caminho do altar, ele encontra o caminho da oração. E eu quero que nessa noite você entenda e siga para esse caminho, o caminho da oração, porque só a oração pode mudar o seu destino. E Jabes, ele foi simplesmente específico na sua oração. Não temos ali 3 capítulos de oração de Jabes. Quantos capítulos nós temos de oração? Apenas um. O anterior só fala que ele era um cara que fez a mãe dele sofrer e etc. A oração de Jabes foi em um capítulo só. Mas foi uma oração com fé. Amém? Uma oração com fé. E a oração que mudou o destino dele foi essa oração com fé. Glória a Deus. E Jabes, ele encontra esse caminho do altar, ele faz essa oração específica, ele coloca pontos nessa oração que poderia mudar o seu destino. E eu quero te dizer nessa noite que o Espírito Santo já colocou no seu coração qual é as mudanças que você precisa fazer. O Espírito Santo nessa noite já colocou na tua mente e no teu coração o que você precisa mudar. Será que eu preciso voltar para o altar do Senhor? Se voltar a Ele? Será que eu preciso mudar a minha oração? A banda já pode subir. Será que eu preciso mudar a minha oração? Será que eu preciso ser mais específico? O que será que eu preciso mudar? O Espírito Santo já colocou no seu coração nessa noite, eu creio. Glória a Deus. E Jabes, ele não ficou olhando para o seu passado, olhando para a sua história de dor que ele passou, mas ele simplesmente orou ao Senhor. Você nessa noite deve ter alguma história na sua vida, com certeza, que te faz pensar, meu Deus, só o Senhor pode me ter deixado viver até aqui essa história. Mesmo aos trancos e barrancos eu estou vivo e a minha história ainda está aqui. Só encerra a história, meu querido, quem já foi, quem já partiu. Se você está aqui nesta noite, sua história ainda pode ser mudada hoje, amém? Glória a Deus. Às vezes você foi gerado também em uma situação difícil. Eu fui gerado numa situação difícil. A minha mãe me gerou aos 15 anos, no momento em que a época é difícil. O pai não aceitava uma menina de 15 anos, geral, e etc. Então ali foram palavras difíceis. Minha mãe tentou abortar, minha mãe tentou se matar. Ou seja, a minha história poderia ter sido interrompida. Quantas histórias nessa noite poderiam ser interrompidas, mas Deus nesta noite te fez estar aqui para ouvir que a sua história pode mudar, que a sua história pode continuar, aleluia. Histórias terríveis que eu já ouvi da minha mãe no tempo da minha gestação. Se eu estou aqui nessa noite é porque o Senhor achou graça, aleluia. Ele escreveu uma história para a gente, glória a Deus. Ele escreveu uma história para você. Ele escreveu uma história diferente para você. Não é essa história aí que estão dizendo para você, ou que estão te estigmatizando. É uma história diferente, meu querido, aleluia. Não fique mais nesta noite remoendo a sua história, remoendo o seu passado. O Senhor, Ele te convida nesta noite a viver a história que Ele escreveu para você. O Senhor te convida nesta noite a viver uma história diferente. Glória a Deus. E essa oração simples e direta e tão específica fez uma história ser mudada.
E lá no final a gente só ouve o sim do Senhor. Você pode ficar de pé nesta noite? Glória a Deus. Lá no final do versículo 10, a gente ouve Deus falar bem assim: e Deus concedeu aquilo que Jabes pediu. Deus concedeu o que ele havia lhe pedido. Jabes teve o sim do Senhor. Mas hoje você pode ainda ter um não do Senhor. Hoje pode ter a espera. Espere mais um pouco. Glória a Deus. Eu quero te dizer nessa noite que independente do sim, que independente do não ou da espera, Deus continua mudando sua história e seu destino. Glória a Deus. Eu quero te dizer nessa noite que tem gente aqui batendo em porta errada. Tem gente batendo em portas que elas não vão se abrir. Tem oração que você está fazendo que Deus não vai ouvir. Porque você tem batido numa porta que Ele não quer que se abra. Porque se essa porta se abrir, ela vai te causar dor e sofrimento. Eu quero dizer nessa noite, não é essa porta. Não é essa porta que você quer que ela se abra. Eu quero dizer nessa noite que você ore mais especificamente, porque o Senhor tem uma outra porta para você. Nós estamos dizendo tanto nesses dias de portas abertas, que é o ano das portas abertas. Glória a Deus. Mas ainda tem muita gente com orações erradas, e que Deus quer mudar a sua oração nesta noite, para que Ele possa mudar o seu destino em nome de Jesus. Glória a Deus. Comece a dizer para o Senhor nessa noite: o seu Espírito Santo já colocou no seu coração aquilo que você precisa alterar na sua vida. O Espírito Santo já colocou no seu coração aquilo que você precisa orar para que mude. Glória a Deus. Mas eu quero te dizer, seja específico na sua oração nesta noite. Ore com intencionalidade, ore com intenção, para que sua situação mude de fato. Mas mesmo que você ouça um não do Senhor, saiba que esse não dele também é uma resposta para você. É uma porta para você. Aleluia. Os nãos de Deus também são portas para nós. Não é somente as portas abertas que são portas. Jabes teve o sim do Senhor. Glória a Deus. E que bênção ter o sim do Senhor. Como é bom ter o sim de Deus. Mas muitas vezes nós vivemos os nãos de Deus, e esses nãos de Deus também são vitórias para as nossas vidas. Eu quero que você louve nesta noite este hino. Nós vamos viver novas histórias esse ano. Às vezes você chegou hoje no dia 25 de janeiro, você passou o ano com o maior gás, dizendo: vai ser tudo mudado, vai ser tudo diferente, vai ser bênção. Mas chegou hoje no dia 25 e você já está cansado dos dias, e você já fala: meu Deus, vai ser igual 2022 de novo, e eu não quero mais esse sofrimento na minha vida. Mas hoje Deus pode mudar a sua história. 2023 só está começando, e hoje o Senhor te convida a mudar a sua história, a tirar todos esses pesos do seu coração e viver uma nova história. Em nome de Jesus, vamos louvar ao Senhor. Ele tem novas histórias para você.